Temos, no dia de hoje, mais um estudo sobre passagens manipuladas de Ellen White. Este é o nosso quarto estudo referente a esta série. Hoje estamos a abordar uma passagem que os chamados antitrinitarianos, ou mais propriamente aqueles que negam a divindade de Jesus e a divindade do Espírito Santo, muito utilizam, mas de forma incorreta. Queremos fazer realçar que nós não cremos na Trindade Católica e na Trindade que foi também adotada dentro da instituição adventista, que é uma mistura de Trindade Católica com Trindade Evangélica. Isso também repudiamos. Nós cremos então na divindade bíblica, que é composta por três pessoas distintas e separadas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas o assunto que nos traz hoje, para então abordarmos convosco, tem a ver com uma passagem do Espírito de Profecia que se encontra no livro Manuscript Release, volume 14, na página 23 e no terceiro parágrafo. E este em particular da série de Manuscript Release, volume 14, é muito comentado pelos negacionistas da terceira da pessoa da divindade. Praticamente os outros 20 volumes pouca ou nenhuma importância lhes dão, mas acham que este volume 14 lhes serve os intentos para a sua heresia de dizer que o Espírito Santo é o próprio Cristo. Mas será assim mesmo? Tivemos o cuidado de fazer a tradução do texto em inglês para o português e colocarmos os dois textos em colunas diferentes para aqueles que entendem a língua inglesa possam confirmar a nossa tradução também. Vamos então ler o parágrafo em questão. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Por isso, era totalmente vantajoso para eles que ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Ele próprio se representaria como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como o onipresente. Mas o Consolador, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, esse, embora invisível por vós. Esta frase foi acrescentada por Ellen White. Vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. João 16, 7. A parte controversa desta passagem é aquela que está marcada a amarelo. O Espírito Santo é ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Então os negacionistas da terceira pessoa da divindade usam este texto e dizem que o Espírito Santo é o próprio Cristo, através das palavras ele mesmo. Mas tem isto algum fundamento? A irmã White utilizou este dicionário de 1828 de Noah Webster. Colocamos aqui esta fotografia porque este mesmo dicionário se encontra no site oficial dos escritos de Ellen White. E esta declaração, ele próprio ou ele mesmo, que na língua original inglesa é himself, vamos então ver o que nos diz este dicionário sobre a palavra himself, que traduzimos para o português como ele mesmo ou por também ele próprio. E agora vejam o que diz o dicionário, que está diretamente relacionado com a Bíblia King James, versão autorizada, que era aquela que usava a irmã White. Vejamos então o que ele diz sobre esta palavra himself. Temos aqui também a tradução para o português. 1. Ele. Mas ele próprio é mais enfático ou mais expressivo de personalidade distinta do que ele. Mas voltamos novamente a ler pelo menos a parte deste parágrafo para podermos compreender melhor, de acordo com a definição da palavra em inglês himself,
que traduzido para o português é Ele mesmo ou Ele próprio, o que de facto a mensageira do Senhor nos está então a querer dizer. Impedido pela humanidade, Cristo não podia estar em todos os lugares pessoalmente. Por isso, era totalmente vantajoso para eles que Ele os deixasse, fosse para o seu Pai e enviasse o Espírito Santo para ser seu sucessor na terra. Vamos então por partes. De quem é que está a falar esta primeira frase aqui? De Cristo. Agora, a segunda frase, vamos saber de quem está a falar. O Espírito Santo é Ele mesmo, despojado da personalidade humana e independente dela. Então, quem é que não tem personalidade humana? O Espírito Santo. E porquê é que o Espírito Santo não tem personalidade humana? Porque Ele nunca encarnou. É tão simples como isto. Quem encarnou foi Cristo e não o Espírito Santo. Mas veremos o que nos continua a dizer a frase. Ele próprio se representaria como presente em todos os lugares pelo seu Espírito Santo, como o omnipresente. Então quem é que se vai representar a si mesmo? Ninguém! Ninguém se pode representar a si mesmo. A palavra representante envolve alguém que vai substituir o outro para o substituir ou representar. Suponhamos que eu estou em Portugal, mas tenho assuntos pessoais para resolver no Brasil. Mas eu não posso deslocar-me ao Brasil para resolver estes assuntos. Então, eu posso nomear um procurador ou um representante que, em meu nome e com a minha autorização e plena confiança, me resolve esses assuntos no Brasil. Mas esse procurador ou representante meu no Brasil sou eu mesmo? Claro que não. É uma outra pessoa que me representa. Mas não sou eu. Não é a minha pessoa que lá se encontra. Então, agora vamos aplicar a mesma situação a este parágrafo. Cristo estava impedido pela humanidade de estar pessoalmente em todos os lugares. E o que fez Ele para se poder fazer representar noutros lugares? Enviou como seu representante o Espírito Santo, a terceira pessoa da divindade, como o omnipresente. E vejamos novamente o que nos diz a tradução da palavra himself, ou ele próprio, ou ele mesmo. O Espírito Santo, ele mesmo, ou seja, o próprio Espírito Santo que é despojado da personalidade humana e independente dela. A própria frase não deixa dúvidas nenhumas que a palavra em inglês himself, traduzida por ele mesmo, nunca poderia ser Cristo, pois Cristo assumiu para sempre a personalidade humana após a sua encarnação. E isto nunca aconteceu com o Espírito Santo. Mas voltamos novamente à definição do dicionário, que nos afirma que esta palavra himself serve para dar mais ênfase, mais expressão de personalidade distinta ao próprio sujeito da frase. Então, o sujeito da frase em questão é o Espírito Santo. E assim, a palavra himself, em português traduzida por ele mesmo ou ele próprio, se refere ao sujeito da mesma frase. E qual é o sujeito desta frase? É o Espírito Santo e não Cristo, como nos querem fazer crer os negacionistas. São tantas evidências aqui que a palavra himself se refere ao Espírito Santo e não a Cristo, que eu fico completamente surpreendido. Como existem pessoas que complicam e torcem aquilo que está tão claro. Jesus, quando veio à Terra, veio em representação de quem? Veio em representação do Pai. Mas ele próprio era o Pai? Não, era uma pessoa distinta do Pai. Foi o próprio Pai que veio à Terra e se encarnou em humano? Não. Quem fez isto foi o seu Filho Jesus Cristo. Como é que Jesus representa o Pai? Pelo seu caráter. Mas era ele o Pai? Não, não era. Eram duas pessoas distintas, dois seres separados. E nesta frase também existem dois seres separados, cada um com a sua personalidade e a sua pessoa.
Outra situação também muito comentada pelos negacionistas da terceira pessoa da divindade tem a ver com frases como, por exemplo, Jesus enviou o seu Espírito. Jesus enviou o seu Espírito Santo. Então eles dizem que o seu Espírito é o próprio Espírito de Jesus, ou seja, que é ele mesmo e não uma terceira pessoa. Então fazemos a seguinte pergunta a estas pessoas. Como é que vamos, por exemplo, resolver João capítulo 3, versículo 16, que nos diz que Deus enviou o seu Filho unigênito, ou que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vejamos estas palavras. Deus enviou o seu Filho. O Filho é o próprio Pai. Não. O Filho é uma pessoa separada do Pai. Então, quando vemos frases que nos dizem que Cristo enviou o seu Espírito ou deu o seu Espírito Santo, temos que aplicar a mesma regra como vimos para João capítulo 3, versículo 16, em que apesar de estar a palavra seu ou deu, após a palavra Pai ou Jesus Cristo, isso não significa que o Pai é o próprio Jesus Cristo ou que Cristo é o próprio Espírito Santo. Vejamos, por exemplo, as seguintes expressões. Eu vou enviar o meu filho ao Rio de Janeiro para me representar. As palavras o meu filho significa que o meu filho sou eu mesmo? É óbvio que não. O Presidente da República de Portugal enviou o seu embaixador a Luanda. O seu, aqui nesta frase, significa que o embaixador enviado a Luanda é o próprio Presidente da República de Portugal? Claro que não é, mas é outra pessoa. É exatamente assim também que temos que entender as expressões tais como Deus enviou o seu Filho ou Jesus enviou o seu Espírito Santo. Para estas pessoas que se dizem tão iluminadas e dizem que Jesus Cristo é o próprio Espírito Santo, então como é que vamos ler e interpretar alguns textos que agora vos vamos apresentar? Vejamos. Então temos aqui o texto original que diz o seguinte, em Mateus capítulo 3, versículo 11. E eu, está-se a referir a João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, referindo-se a Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, poderíamos ler de outra forma, de acordo com os negacionistas da terceira pessoa da divindade. E vamos ver como é que a frase ficaria. E eu, João Batista, em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Jesus Cristo vos batizará, e agora retiramos aqui a palavra Espírito Santo, porque eles dizem que o Espírito Santo ou Jesus Cristo é a mesma coisa, e então ficaria Jesus Cristo vos batizará com Jesus Cristo e com fogo. Vejam que incoerência seria dizer que Jesus Cristo vos batizará com Jesus Cristo. Mas esta teria que ser também a forma de ler dos negacionistas. Vamos a outro texto. No original diz-nos o seguinte em Mateus 3,16. E sendo Jesus batizado, subiu de logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Mateus capítulo 3, versículo 16. Então poderíamos ler da seguinte forma, conforme os negacionistas. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu Jesus Cristo de Deus descendo como a pomba e vindo sobre Jesus Cristo. Como pode Jesus Cristo descer sobre si próprio como uma pomba? Que tremenda heresia o que os negacionistas apregoam. Vamos a mais outro texto. Agora em João capítulo 1, versículos 32 e 33, que nos diz: E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia,
Mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Ou então devemos ler antes assim: e João testificou dizendo: eu vi Jesus Cristo descer do céu como pomba e repousar sobre Jesus Cristo. Retiramos aqui a palavra Espírito Santo e vamos pôr Jesus Cristo, porque eles dizem que é a mesma coisa. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer Jesus Cristo e sobre Jesus Cristo repousar, esse é o que batiza com Jesus Cristo. Vejam a confusão total. Como se Jesus descesse sobre si mesmo. Mais um tremendo contrassenso destas pessoas que negam a terceira pessoa da divindade. Vamos a mais um texto, será o último destas incoerências. Mateus capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou poderíamos ler então assim, de acordo com os negacionistas. Então foi conduzido Jesus por... O Espírito é o mesmo que Jesus. Então Jesus foi conduzido por Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus sendo conduzido pelo próprio Jesus ao deserto. Até uma simples criança vê que isto é um autêntico contrassenso. Seria assim também que se poderiam ler todos estes versículos. Pois se o Espírito Santo, como dizem os negacionistas, é o próprio Jesus Cristo, em vez de lermos Espírito ou Espírito Santo, poderíamos ler também Jesus Cristo. Abram os olhos, meus irmãos. E aqueles que ainda estão reféns deste tremendo engano, que se libertem destas doutrinas diabólicas, que são uma afronta ao trio celestial e que são uma vergonha, de facto, à verdadeira palavra de Deus. Um outro ponto de grande contenda com os negacionistas da terceira pessoa da divindade tem a ver com o livro O Desejado de Todas as Nações. Muitos deles dizem que as novas edições foram adulteradas em relação a alguns pontos que lhes desmascaram os seus enganos. Pela graça de Deus, há algum tempo tive o grande privilégio de conseguir a edição original de 1898 em facsimile, ou seja, fotografada do exemplar original do livro O Desejado de Todas as Nações. Assim como este livro, do Espírito de Profecia, Deus me concedeu vários outros também em edição facsimile, o que para mim é uma autêntica preciosidade, pois aqui podemos constatar se houve ou não alterações ao texto original, comparando com a tradução atual. Então temos aqui a capa já muito velhinha desta edição de 1898, em que a mensageira do Senhor ainda era viva e, portanto, controlava tudo aquilo que era publicado. Temos então aqui, do lado esquerdo, a página 671, que na edição portuguesa digital corresponde à página 475. E para aqueles que entendem a língua inglesa, podem constatar que não houve qualquer alteração ao texto original, como pretendem afirmar os negacionistas da terceira pessoa da divindade. Infelizmente, o que estas pessoas mais sabem fazer é levantar falsos testemunhos quando confrontados com a verdade nua e crua que os desmascara. Mas leiamos então o texto que está a vermelho da versão original em inglês, mas que já está traduzida para o português. O poder do mal se estivera fortalecendo por séculos, e alarmante era a submissão dos homens a esse cativeiro satânico. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele torna-se o crente participante da natureza divina. Cristo deu seu Espírito como um poder divino para vencer toda a tendência hereditária e cultivada para o mal e gravar o seu próprio caráter em sua Igreja. Então vemos aqui que não existe nenhuma adulteração do texto original. O texto é bem enfático ao falar-nos da terceira pessoa da divindade, que é o Espírito Santo. Ao pecado só se poderia vencer, ao resistir,
por meio da poderosa operação da terceira pessoa da divindade, a qual viria não com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. Podemos resistir e vencer sem ser através do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da divindade? Jamais. Ao rejeitarmos o Espírito Santo como a terceira pessoa da divindade, podemos nós ter um coração purificado, sermos participantes da natureza divina, vencer toda a tendência herdada e cultivada para o mal e refletirmos o caráter de Deus? Jamais. Não sou eu que digo isto, meus irmãos, mas é a profetisa do Senhor que nos está a dizer. Damos-nos conta porque é que Satanás nos quer fazer crer que o Espírito Santo não é uma pessoa divina separada de Cristo e do Pai? Porque ao crermos nessa mentira satânica, não podemos receber todas as bênçãos que a palavra de Deus nos mencionou anteriormente, e isso levar-nos-á à perdição. Vamos agora a Testemunhos Especiais, Série A, número 10, página 37, do ano de 1897. O príncipe do poder do mal só pode ser mantido em controle pelo poder de Deus na terceira pessoa da divindade, o Espírito Santo. Esta passagem é muito parecida com a anterior. E então quem é o Espírito Santo aqui nesta passagem? É a terceira pessoa da divindade. Claríssimo, meus queridos irmãos. Vamos agora ao manuscrito 66 de 1899, que é um extrato de um discurso dado aos alunos do colégio de Avondale, na Austrália. Necessitamos de perceber que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como Deus, é uma pessoa. Está a caminhar por estes terrenos. Vemos aqui que a mensageira do Senhor nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, tal como Deus também o é. Temos agora aqui um artigo escrito por Ellen White na Review and Herald, de 19 de novembro de 1908. Ao pecado só se poderia resistir e vencer por meio da poderosa atuação da terceira pessoa da divindade, a qual não viria com energia modificada, mas na plenitude do divino poder. É o Espírito que torna eficaz o que foi realizado pelo Redentor do mundo. É por meio do Espírito que o coração é purificado. Por ele, o crente torna-se participante da natureza divina. Cristo deu o seu Espírito como um poder divino para vencer todas as tendências hereditárias e cultivadas para o mal e para gravar o seu próprio caráter em sua Igreja. Esta mensagem é muito idêntica àquela que lemos anteriormente no livro Desejado de Todas as Nações, na página 671. E aqui também tivemos o cuidado de fazer a pesquisa da revista original em facsimile e temos o texto na coluna esquerda em inglês para que possam comprovar o que estamos a afirmar que está nos textos originais. Vamos agora ao manuscrito 20 de 1906. O Espírito Santo é uma pessoa, pois ele testifica com os nossos espíritos de que somos filhos de Deus. O Espírito Santo tem uma personalidade. Senão ele não poderia dar testemunho aos nossos espíritos e com os nossos espíritos de que somos filhos de Deus. Ele também deve ser uma pessoa divina, caso contrário ele não poderia descobrir os segredos que estão ocultos na mente de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. E é citado 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11. O que está também aqui escrito? Que o Espírito Santo é uma pessoa divina e tem uma personalidade. Temos aqui um artigo escrito pela irmã White na revista Sinais dos Tempos, de 3 de outubro de 1892. E esta é uma resposta para aqueles que dizem que a irmã White nunca escreveu que o Espírito Santo era ele mesmo Deus. O Espírito Santo indaga todas as orações genuínas. Aprendi a saber que em todas as minhas intercessões o Espírito intercede por mim e por todos os santos. Mas as suas intercessões estão de acordo com a vontade de Deus, nunca contrárias à sua vontade. O Espírito também nos ajuda em nossas fraquezas. E o Espírito, e como é que diz aqui? E o Espírito, sendo Deus,
conhece a mente de Deus. Portanto, em cada oração, nossa pelos doentes ou por outras necessidades, a vontade de Deus deve ser considerada. Manuscrito 139 de 1906, parágrafo 32, diz-nos: à medida que os santos no reino de Deus são aceites no amado, eles ouvem: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E é citado Mateus capítulo 25, versículo 34. E então as harpas de ouro são tocadas e a música flui por toda a hoste celestial. E eles prostam-se em adoração, e como é que diz aqui? Adoram o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Perante quem é que nós devemos nos prostrar e adorar? Somente a Deus. E então o que é que nos é dito aqui sobre os santos que vão herdar o seu reino? A quem é que eles vão prostrar e adorar? Eles prostam-se e adoram o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Para aqueles que dizem que só o Pai merece adoração, ou ainda para aqueles que dizem que só o Pai e o Filho merecem adoração, o seu raciocínio cai por terra, pois aqui nos é dito que as três pessoas da divindade merecem adoração, pois cada uma delas é divina. Por isso, não são apenas duas que merecem adoração, mas quem? Mas sim as três. Vamos à última passagem do Espírito de Profecia. Haveria muitas mais para podermos continuar a falar sobre as três pessoas da divindade, mas estas já são suficientes para tirarmos as nossas conclusões. Review and Herald, 4 de janeiro de 1881, artigo C, parágrafo 18 e 19. Louvado seja Deus, de quem todas as bênçãos fluem. Louvai-o todas as criaturas aqui embaixo. Louvai-o em cima, ó exército celestial. Louvai o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Devemos então louvar a quem? Novamente às três pessoas da divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Poderíamos agora fazer um estudo até exaustivo só com textos bíblicos sobre as características da pessoa divina do Espírito Santo. Contudo, levar-nos-ia muito tempo. E assim, através deste quadro que elaboramos, vamos apenas mencionar 25 itens da pessoa divina do Espírito Santo. Não vamos aqui mencionar as passagens bíblicas, pois quem desejar ter este quadro, podemos enviar por PDF aos interessados. 1. É volitivo, tem querer e determinação. 2. É agente, paracletos, isto é, consolador, advogado, instrutor, guia, amparador, representante, patrão. 3. É tratado por pronome pessoal ele. 4. O seu nome é citado entre outras pessoas. Por exemplo, Atos 11, 28. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. 5. É um outro Consolador, isto é, além de Cristo, que também o é, em João 14, 16. E Cristo é pessoa, o Espírito também o é. 6. Tem conhecimento e sabe as coisas divinas. 7. Ensina. 8. Convence. 9. Prescruta. 10. Impede, põe obstáculo. 11. Concede, permite. 12. Administra, distribui. 13. Fala. 14. Toma decisões. 15. Guia. 16. Anuncia. 17. É entristecido. 18. Intercede. 19. Chama. 20. É resistido. 21. Procura. 22. Agrada-se. 23. Comissiona. 24. É tentado pelo homem. 25. Pode ser difamado e blasfemado. Ainda outras especificações da personalidade poderiam ser acrescentadas, mas as mencionadas são suficientes para provar de forma irreversível a personalidade do Espírito Santo.
Já apresentámos 3 estudos com o título A Divindade versus a Trindade no Adventismo e que se encontram no nosso canal do YouTube Evangelho Eterno 1. E se desejarem estudar com mais pormenor este assunto dentro do povo adventista, temos então aqui os links destes estudos para mais tarde os poderem analisar. Para todos aqueles então que desejem aprofundar também mais um pouco o assunto acerca da divindade bíblica, temos então para vos oferecer em PDF o livro Defendendo a Divindade do pastor Vance Ferrell. Aqui é abordado de uma forma séria este assunto com imensas passagens, tanto das Escrituras como do Espírito de Profecia. São apresentados também questões acerca dos pioneiros adventistas e alguns dados históricos sobre a divindade e a Trindade católica. Basta então solicitarem-nos este livro através dos contactos que deixamos no final desta apresentação. Esperamos, para a glória de Deus, que mais esta passagem do Espírito de Profecia, em manuscrito Release, volume 14 e na página 23, que muitos torcem para a sua própria perdição, tenha ficado bem clara na mente de todos aqueles que tenham estudado connosco este assunto. Dentro em breve estaremos apresentando outros assuntos de importância para o povo remanescente de Deus. Que Deus os abençoe e até ao nosso próximo estudo.